Há um tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, mas o vice-presidente, o Hamilton Mourão, ele falou uma coisa que deu um estardalhaço do cacete na mídia, ficou todo mundo falando sobre isso. Ele teve até que explicar que não é necessariamente isso que ele estava falando, mas o fogo já tinha se espalhado por toda parte e pegou muito mal na época o que ele falou. Que foi sobre lares onde tem uma mãe solteira cuidando de um filho, provavelmente essa criança vai ser um desajustado social. Ele tá certo. Só que tem uma questão que é muito ignorada pela sociedade, é que eles acham, a sociedade, as pessoas, que ter um pai e uma mãe dentro de casa é o bastante para poder ter a criação de um filho. E que vai dar ali uma criação saudável ao filho. Mas não necessariamente. Claro que quando você coloca uma mãe solteira para cuidar de um filho, ela tem que ser muito. Ela tem que ter uma fibra muito forte. Ela tem que ser uma mulher muito forte. Como se um pai também criar um filho sozinho, o cara tem que ser muito forte. Porque é uma coisa complicada. Você tem que fazer dois papéis em muitos dos casos. E quando a Milton Mourão falou isso, ele falou uma coisa que de fato é verdade, mas ele está com um sintoma e não de fato, como eu posso dizer, a doença. Porque a doença seria, pelo menos ao meu ver, um lar tóxico. Não adianta nada você ter um pai, mãe, avós que vão te sabotar a todo momento. Que dentro de casa eles não conseguem te passar até mesmo uma moral, eles não conseguem te dar um padrão moral de educação, eles não conseguem te guiar, eles não conseguem te dar ali uma base de que quando você passar por situações difíceis, você tem uma família, você tem pessoas que vão te ajudar. Isso é essencial na vida de um homem, na construção de um homem. Não existe essa coisa de que o homem vai ficar tomando porrada a vida toda e assim ele vai aprender só se sacrificando e só sofrendo. Não. Se você ficar apanhando, sofrendo, você nunca vai aprender nada. Vamos usar como exemplo aqui artes marciais. Se eu te jogar na rua ou dentro de uma escola, um presídio, você ficar tomando porrada todo dia de caras mais fortes, de caras que têm digamos assim, um preparo físico melhor que o seu, ou que aprenderam alguma arte marcial. Cara, você apanhando ali todo dia, você nunca vai aprender a brigar. Você nunca vai aprender a se proteger. Agora, quando você é colocado desde criança, desde novo, em uma escola, sei lá, de Muay Thai, MMA, boxe, quando você tem um preparo, você tem um professor, você tem uma disciplina, é muito mais fácil você ter até o poder de se proteger. Não é porque tu vai ficar apanhando todo dia que tu vai aprender artes marciais, isso não existe. Isso é coisa de maluco. Só que as pessoas não se atentam a isso. Então, uma coisa que é muito comum, que você vai ver lares onde o cara tem pai, tem mãe, ele pode ter uma estrutura financeira, mas o cara é totalmente perdido. De todas as formas possíveis, mentalmente, ele é um cara que não cuida do corpo, talvez ele bebe muito, usa muita droga, coisa do tipo. Ele não tem um caminho traçado, ele não tem metas traçadas, ele só está existindo. E isso acontece também em famílias onde tem o pai e a mãe e até uma família completa de todas as formas possíveis, com avós, com tios e tudo mais. Só que as pessoas, em grande parte, elas ficam apegadas a um padrão. Só que não necessariamente você vê um padrão quer dizer que aquele padrão está ditando uma regra. Não é assim que as coisas funcionam. Eu vou dar um exemplo aqui. Se o cara cresce numa favela, carioca, ele cresce ali escutando música do tráfico, num contexto de tráfico, de drogas, de bebida, de farra, de status. Ele tem ali um ambiente social com pessoas envolvidas nisso. Claro, ele pode muito bem cair na mão do tráfico. Mas isso não é regra, sabe? Isso não é regra. Tem que ter alguma coisa ali, tem que ter um a mais, um algo a mais para o cara acabar caindo naquilo. E é a mesma coisa que acontece quando se cria um ser humano, uma pessoa desajustada. Quando se tem um lar tóxico para cacete, não importa se você tem um pai, se você tem uma mãe, se você tem uma tia, se você tem uma avó, isso não importa. Você vai ficar tão sequelado quanto o cara que cresceu com a mãe solteira.
E até tem uns casos interessantes que eu já vi, onde o cara cresceu em lares com mães solteiras ou pais solteiros, mas tanto esse pai ou essa mãe meio que deu um estalo na cabeça deles e falou: ó, eu vou cuidar desse filho e eu não vou ficar descontando frustrações do relacionamento, de casamento, da minha vida no meu filho. Eu vou dar a ele coisas que eu nunca tive, o melhor que eu posso dar a eles que eu nunca tive na minha vida. E aí você às vezes vai ver um caso onde o cara ele teve tudo para dar errado, mas ele não deu. Por quê? Lá na base dele, por mais que ele estivesse vivendo só com um pai ou com uma mãe, o lar era favorável a ele. A mãe cuidava dele, o pai cuidava dele e até mesmo se sacrificavam por ele. Agora, quando você bota uma pessoa no ambiente onde o pai ou um pai violento ou um pai ausente, a mãe é uma mãe narcisista, uma mãe violenta, uma pessoa muito complicada de se viver. Os irmãos são um bando de fio desencapado, só fazem merda. Qual é a chance que esse cara tem ou terá de conseguir ser um adulto saudável? É mínima. Mas isso não quer dizer que só porque ele tem um pai e uma mãe, ele vai ser um cara que vai dar certo. Que ele ter o pai e a mãe dentro de casa é o suficiente. Não. Isso não é o suficiente. Tanto é que você vê uma porrada de cara, por exemplo, playboy, ou da Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, o cara que ali tem até uma condição financeira boa, mas ele é um arregaçado mental. Ele é um cara que, dentro da estrutura familiar dele, cara, é uma estrutura familiar colapsada, aonde o pai e a mãe vivem brigando, aonde os irmãos são, como eu já disse, filho desencapado. O cara nunca teve amor, nunca teve afeto. Os pais nunca se preocuparam em educar esse cara. Talvez os pais, por exemplo, viviam trabalhando e nunca tiveram tempo para o seu filho. E quem cuidava do filho era a babá. Como você vai esperar que um cara desses não vai ser um desajustado também? Obviamente que ele vai. Obviamente que ele não vai ser uma pessoa saudável. Então não é uma questão de mãe solteira, pai solteiro ou ter pai e mãe dentro de casa. É simplesmente ter um lar minimamente saudável. Coisa que, obviamente, quando você tem uma mãe solteira, um pai solteiro, é muito difícil ter. Porque essas pessoas, depois do divórcio e até mesmo por complicações de ter que cuidar de um filho, fica muito mais difícil. Já é difícil tendo um pai e uma mãe dentro de casa. Agora imagine um pai e uma mãe solteira tendo que cuidar de um filho, ou de 2, ou de 3, ou de 4. Complica muito a educação e, obviamente, vão virar pessoas desajustadas. O pior disso tudo também é que eu sei que é difícil, talvez você que esteja me escutando passe por uma situação dessa. Você está num lar tóxico, você está num lar onde sua família é horrível de diversas formas. Só que eu tenho que falar aqui uma verdade que talvez seja cruel para você. Mas se provavelmente você está numa condição dessa, cara, a chance de você se reerguer ou de você se tornar uma pessoa melhor é muito difícil, tá? Se você está num lar conturbado, tóxico, será muito, mas muito difícil você conseguir juntar os cacos depois de toda essa merda, essa coisa ruim que aconteceu na sua vida, na sua infância, todos os traumas que você tem. Será muito difícil você conseguir lutar em diversas formas, em diversas esferas da sociedade. Questão de educação, em questão de trabalho. Cara, você sempre vai jogar no modo mais difícil do jogo. E essa é uma coisa que infelizmente é a tua cruz. Você vai ter que carregar isso a vida toda. É como se você pegasse um cara que ele passou durante, seja lá do primário, passou pelo fundamental, passou pelo ensino médio e ele nunca estudou matemática. E aí ele cai numa faculdade, por exemplo, sei lá, TI, estatísticas, aí ele pega um cálculo 3, sei lá, cálculo 2, cálculo 1, sei lá, essas coisas aí. E obviamente ele nunca vai conseguir fazer isso, ele nunca vai conseguir de fato conceber aquelas coisas da área de matemática, ainda mais essas coisas
que são muito mais profundas, muito mais difíceis, quando você não teve base nenhuma, literalmente nenhuma, durante toda a sua vida. Você nunca aprendeu ética, você nunca aprendeu como se portar na sociedade, você é um cara que não se desenvolveu socialmente com traquejo, porque talvez teus pais nem falavam com você. Você passa 1, 2 semanas sem ter uma conversa com teus pais. Aí eu te pergunto, ouvinte, se você passa por um lar tóxico, qual foi a última vez que você sentou numa mesa, sei lá, de jantar ou no final de semana com teus pais e conversou mais de meia hora? Tem caras que estão aí há 5, 6, 7 anos ou talvez a vida toda sem nunca ter tido um contato com seus pais, nunca ter tido uma amizade com seus pais, sabe? Tu não sabe a cor que teu pai gosta, tu não sabe o tipo de roupa que tua mãe gosta, o tipo de novela que ela tá vendo, você não sabe nada sobre ela. Porque geralmente você tem a figura do pai ali, você tem a figura da mãe ali, mas o lar é tão merda, é tão desestruturado, que é como se eles não tivessem ali, como se eles não existissem. E isso é uma coisa que é ignorada pela sociedade, porque a sociedade acha que ter um pai e uma mãe dentro de casa que só vai dar comida é o bastante. Quantas e quantas vezes eu já escutei até de amigos, cara, até de amigos isso, o pai ou a mãe virar pro cara e falar: ah, eu já te dou comida, eu alimento você, eu dou roupa para você, é o bastante. Não, não é o bastante. Isso aí qualquer um pode dar. Comida, o cara mora na rua, vai ter sempre alguém ali que vai dar um trocado a ele, vai ter aquelas iniciativas de igreja que vai dar uma quentinha pro cara. Então, roupa, ele pode achar no lixo, roupa tem brechó, roupa tem vários locais que fazem doação. Isso não é o bastante. A figura do pai e da mãe, a figura de família é uma coisa importante que foi totalmente colapsada na nossa sociedade de hoje. Então nós vemos caras, homens, que é o nosso caso aqui, que é do nosso meio, que os caras nunca tiveram afeto, carinho, amor, parceria, absolutamente nada de troca, de interação com seus pais, por mais que eles estivessem dentro de casa. Sempre foi um ambiente de conflito, um ambiente de ódio, discussão, briga. A grande maioria dos caras vivem nisso. Só que ninguém entende ou ninguém para perceber que aí que tá a doença, sabe? Não é um sintoma de uma mãe solteira ou o cara crescer e do nada começar a fazer um monte de merda e as pessoas falam: por que ele tá fazendo isso? Ele sempre teve o pai e a mãe dele, o pai e a mãe dele era legal. É até uma coisa que muitos filhos de mãe narcisista passam por isso. O cara, ele tem uma vida onde a mãe dele acaba com a mente dele. Fala que ele é um imprestável, que ela não queria ter ele, ou que até mesmo ela tem um outro irmão que ela considera, no caso o irmão desse cara, que ela pode considerar o melhor, o filho de fato precioso, enquanto ele é sempre boicotado das coisas. E as pessoas da sociedade, elas não veem isso, elas não estão dentro da tua casa. Mas aí tu sai, por exemplo, da tua casa com a tua mãe narcisista, e as pessoas veem que você não tem um afeto por ela, elas acham que a culpa é sua. Porque a mãe narcisista, por exemplo, ela sempre vai passar para a sociedade uma visão de que ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa carinhosa, uma pessoa amável, porque ela sempre quer deixar as aparências meio que expostas para enganar as pessoas de fora. Então até mesmo quando você senta para conversar com um cara desses, que às vezes ele tenta falar com alguém, ele tenta falar com algum amigo ou com outros parentes da família sobre a relação caótica com os pais, e as pessoas falam: não, não é assim, fulano, isso acontece, toda família é assim, tá errado. Se toda família é assim, tá errado. Esse modo que nós temos hoje da sociedade e das famílias tóxicas que tem hoje, tá errado. Isso é muito caótico, cara. E você vê nos homens de hoje. Às vezes eu converso com alguns caras que são mais novos, os caras não conseguem falar, os caras não conseguem se abrir, os caras não entendem os seus próprios sentimentos, sabe? O cara tá puto, o cara tá nervoso, ele não sabe que tá nervoso. O cara tá ansioso, ele não sabe que tá ansioso. O cara tá tímido, ele não sabe que tá tímido. Você bota ele para sentar em um local para conversar
E é uma coisa muito comum, às vezes você está conversando com um cara, ele é todo quieto, ele é calado. Aí você começa a dar abertura para ele, você começa a falar vários assuntos com ele, e como ele não consegue colocar para fora as suas opiniões, porque talvez a sua mãe ou seu pai sempre sabota as suas opiniões, ou ele não consegue se desenvolver de várias formas possíveis, quando ele está sentado e você dá a pequena abertura para ele colocar para fora tudo aquilo que está preso no peito dele, ele não consegue nem se expressar. Ele fica ansioso e começa a atropelar as palavras, ele não consegue, ele pensa em uma coisa e fala outra. Isso é uma coisa comum. Hoje em dia tu vai conversar com um cara novo, tá assim. A sociedade de hoje, graças a essas famílias desajustadas, está assim. Só que sempre vão pegar o sintoma das coisas. O cara, ele tem os problemas dele por conta de uma mãe que ele viveu num lar com a mãe solteira. Ok. Mas e o cara que também faz merda, que destrói a própria vida e que teve um pai e uma mãe dentro de casa? E aí, como é que faz? O que você dá como exemplo? Porque ele se tornou assim? As pessoas ignoram. As pessoas vão falar, ele era estranho, ele era confuso e coisa do tipo. Teve um caso que eu vi aqui no Rio de Janeiro um tempo atrás, que o rapaz, né, ele estava num lar, tinha o pai e a mãe dele, moravam com ele, viviam com ele. Ele tinha, se eu não me engano, acho que eram 4 irmãos. Eu vi isso há um pouco tempo, agora eu não lembro, mas acho que eram 4 irmãos. E cara, obviamente, ele era a ovelha negra da família. E ele foi só, digamos assim, ele foi só se fechando na bolha dele. Ele não se comunicava mais, ele não saía mais, ele ficava o dia todo no quarto. E ele foi só sugando toda aquela coisa ruim, aquele ambiente ruim da família dele. Foi só sugando aquilo. Até o momento que ele não aguentou, ele explodiu e matou o próprio pai. E aí quando você vai ver a reportagem, que é uma coisa bem imunda, sempre tentam colocar, porque ele era uma pessoa isolada, porque ele vivia o dia todo na internet. Sempre vão tentar achar subterfúgios para tentar falar que a grande questão daquele cara ter feito aquilo não foi a família, mas sim porque ele foi influenciado por coisas externas. E aí quando você vai ver, quando eu estava vendo esse caso, eu estava escutando a mãe falando, eu estava escutando os irmãos falando. Cara, sabe quando eu não sei se vocês têm esse feeling, sabe? De que às vezes você só precisa escutar a pessoa falar para você conseguir perceber como ela é, como ela é falsa, como ela é mentirosa, ou se ela é uma pessoa que está emulando sentimentos. Eu tenho muito essa capacidade porque no Rio de Janeiro todo mundo é filho da puta, a priori, tá? Então se você não tiver um mínimo ali de percepção, se você não tiver até se você não desenvolver digamos assim, um sensor para isso, você provavelmente vai ser passado para trás aqui no Rio de Janeiro. E aí quando eu vi essa mãe dele falando, os irmãos falando, era perceptível que eles eram a causa do cara ter surtado. Só que a mídia não fala isso. As matérias, quando são escritas sobre isso, não falam isso. As pessoas ao redor, os vizinhos, não falam isso. Porque ninguém tá naquele lar tóxico observando como se fosse um Big Brother esse cara sofrer. E aí quando ele estoura, quando ele explode, é tarde demais. E a família, que muito desses casos é a culpada, ela nunca vai falar que a culpa é dela. Ela sempre vai colocar a culpa em fatores externos. E enquanto a nossa sociedade não perceber que é muito mais profundo do que uma mãe solteira, um pai solteiro, ou só você ter um pai e a mãe dentro de casa que vai dar tudo certo, enquanto a sociedade não perceber isso, esses lares aí imundos que temos hoje em dia, onde o cara ele é literalmente amaldiçoado dentro da relação familiar, de todas as formas possíveis, e que provavelmente ele vai ser um inválido social, porque ele não vai conseguir se desenvolver, o cara não vai conseguir nem ter amor por si mesmo, sabe? Ele vai escutar tanto da mãe, do pai, dos irmãos, de toda a família, que ele é um cara imprestável, que ele é um fracassado, que ele é isso e aquilo,
que ele vai internalizar e ele vai acreditar nisso. Ele vai se olhar no espelho e vai ter a certeza de que ele não tem valor e de que ele é um fracassado, que ele não pode fazer nada, que ele não consegue mudar, que ele não consegue aprender, que tá tarde para ele, porque lá do primário familiar dele ensinaram a ele de que ele deve ser um merda, que ele deve ser um cara fracassado, que ele deve ser um cara estranho, que ele deve ser um cara que não vai ter nenhum tipo de amigos, laços familiares, que ele não vai ter relacionamentos, que ele não merece nada. E sabe qual é o pior de tudo? É que esses caras, infelizmente, às vezes não tem cura, sabe? Às vezes não tem cura. O tempo já passou, aquela programação já entrou na mente deles, e infelizmente eles vão entrar na estatística de homens que vão ser fracassados a vida toda. Porque é aquela coisa, se você não acredita em si mesmo, cara, se você não vê valor em si mesmo, quem vai ver, sabe? Não é nenhuma coisa de narcisismo, mas a primeira pessoa e a mais importante na sua vida que tem que ver valor em você é você mesmo. Se nem você consegue ver valor em si, como uma outra pessoa vai ver? Como uma mulher vai ver? Como seus pais vão ver? Ninguém vai conseguir ver. Mas lá do primário familiar, você foi podado de você. Até mesmo você percebeu o seu potencial. Talvez você é um cara que tem um potencial para arte, para música, para desenhar, para jogar bola, sei lá, irmão, para qualquer merda que possa existir. Só que dentro da sociedade hoje, do núcleo familiar, lá do início, é colocado na sua cabeça, por conta do ambiente tóxico, que você não merece nada e que você nunca será nada. Infelizmente, é muito triste às vezes você olhar esse tipo de coisa, você ver esse tipo de pessoa, porque ela passa uma sensação, não sei se vocês já perceberam isso, mas elas passam uma sensação de fracasso. Não porque elas são fracassadas a priori, mas é porque elas já desistiram, elas já estão na decadência. E cada vez mais esse tipo de pessoa está sendo mais e mais e mais produzido na sociedade. Porque as pessoas, como eu já disse, elas veem o sintoma, mas elas nunca querem parar para analisar a doença.